Livro Diálogo com as Sombras, 4º capítulo, Técnicas e Recursos, a Prece. A fé e o amor são os dois grandes instrumentos de trabalho do doutrinador. Ainda voltaremos a falar sobre o amor. Esse tema é inesgotável, fonte de belezas eternas, de reservas inenarsuráveis, de energias criadoras, de harmonias insuspeitas, sempre a nos surpreender com seu infinito potencial. A fé e o amor causam impactos espantosos em nossos irmãos infelizes. Quantas vezes tenho ouvido depoimentos de comovedora sinceridade de espíritos aturdidos ante a evidência desses sentimentos. Que fé absurda tem você, disse-me um deles. Ele não poderia dizer que a minha fé era falsa, extravagante, ilógica ou irracional. Ele se surpreendia em achá-la tão legítima, tão viva, tão firme, e acrescentou, estupefato: o mundo pode desabar em cima de você que você não se importa. Bem dizia o nosso Paulo, especialista em tais assuntos, que a fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Hebreu 11, capítulo 1. E que mesmo depois de tudo dito e vivido, subsistiram a fé e a esperança e o amor. Os três, primeira epístola aos Coríntios. Uma fé assim é preciso para orar pelos nossos queridos irmãos desavorados. A força e o poder da fé transmitem-se à prece, enunciada com emoção e sinceridade. Citando os seus amigos espirituais, Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Estes ensinamentos são, na verdade, preciosos para qualquer tipo de prece, em qualquer oportunidade, mas são de capital importância na prece que formulamos pelo espírito desajustado que temos diante de nós, incorporado ao médium. Kardec torna isto particularmente claro quando diz, mais adiante, no mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo de epitecos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas, na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Lembro que os destaques não são meus, estão no original, de transcendental importância para os trabalhos de desobsessão. É a observação de que a prece deve fazer refletir. Muitas vezes é durante a prece dita em voz alta pelos doutrinador ou por ele indicado no grupo, que o espírito manifestante faz uma pequena pausa para pensar.
A prece o envolve em vibrações pacificadoras, em uma ternura que talvez há muito não experimente. Ela deve ser elaborada em torno da própria temática que o companheiro nos tenha revelado no decorrer do diálogo conosco. Como tudo mais que tentamos realizar nos grupos de desobsessão, a prece tem seus momentos psicológicos ótimo que varia, necessariamente de um caso para outro. Em certas ocasiões é preciso orar ainda no princípio da manifestação, em virtude de um estado de agitação ou de alienação do espírito não nos permitir colher antes um pouco a sua história e da sua motivação. O melhor, no entanto, é esperar um pouco, aguardar esclarecimentos e informações que nunca é demais recomendar. Não devem ser colhidas em interrogatórios e através dos artifícios de bisbilhotice. No momento propício, e mais uma vez temos que recorrer à intuição e ao senso de oportunidade. Convém dirigir-se ao próprio Espírito e propor-lhe a prece. Dificilmente ele recusará, e ainda que o recuse, devemos fazê-lo mesmo porque não devemos pedir-lhe permissão para orar, e sim comunicar-lhe que vamos fazê-lo. Basta dizer, por exemplo, vamos orar? Ou, agora vou fazer uma prece. Como disse, dificilmente ele se oporá, poderá, no máximo, dar um muxoxo, desorientado, desinteressado, ou fazer um comentário condescendente. Pode orar se quiser. Curioso, no entanto, que muito raramente eles procuram perturbar a prece. Geralmente ouvem-na em silêncio, se não respeitoso, pelo menos comedido. Alguns, no entanto, insistem em continuar falando, zombando ou ridicularizando. Um deles procurou dramatizar as minhas palavras, tentando reproduzir em gestos que ele acreditava muito cômicos as imagens contidas no sentido das palavras pronunciadas. A prece deve ser dita de preferência de pé, ao lado do companheiro manifestado, com as mãos estendidas para ele, como que a concentrar nele as vibrações e as bênçãos que invocamos. Alguns informam depois ou durante a prece que se acham defendidos, protegidos por couraças e capacetes invioláveis, nos quais esperam eles as energias suscitadas pela prece não poderiam penetrar. Dirija a sua prece a Deus, a Jesus ou a Maria, pedindo ajuda para o companheiro que sofre, que já dispõe de alguma informação sobre ele. Fale especificamente de seu problema como um intermediário entre ele e os poderes supremos que nos orientam e amparam. Eles se esqueceram, às vezes por séculos e até por milênios, de que esses canais de acesso estão abertos também a eles. Não tem mais vontades ou interesse de se dirigirem a Deus. Ou lhes falta coragem por julgarem-se, além de toda a recuperação, indignados e incapazes de projetarem o pensamento a tão elevadas entidades. Em alguns casos, costumo orar não apenas pelos espíritos manifestantes, como se fosse ele próprio, com suas palavras e as suas emoções, que ele mesmo escolheria para dirigir-se ao Pai ou a Jesus, se estivesse em condições de fazê-lo. Certa ocasião, muito crítica e importante, a prece foi elaborada como se partindo de nós dois, o doutrinador e o doutrinado, pois estávamos envolvidos muito profundamente em compromissos mútuos. Dirigi-me à doce mãe de Jesus, colocando diante dela o problema de dois seres que haviam errado grandemente, julgando servi-lo. Ambos
haviam sofrido ao longo dos séculos por causa daqueles enganosos e daqueles enganos. Já era mais do que tempo de chegarmos a um entendimento e colocarmos um ponto final naquela penosa e aflitiva desarmonia, para que juntos, como irmãos que éramos, conseguíssemos retomar ambos a nossa caminhada, sem os rancores que nos prendiam a um passado lamentável. Fosse ela a advogada da nossa causa e nos ajudasse a encontrar os caminhos da paz. Ele ouviu a prece em silêncio e acabou cedendo. São incríveis a força e o impacto de uma prece límpida, pura, singela, escorada na emoção e no afeto. O efeito é milagroso, surpreendente, ainda que nem sempre instantânea. São muitos os sofredores que se esquisitaram de tal maneira atrás de suas defesas e de suas couraças, que precisam de algum tempo para deixarem-se alcançar, a ponto de realizar-se neles o milagre sempre renovado do amor. Estes ainda, riem por algum tempo da prece, um riso nervoso, sem convicção. Estão com medo, pobres irmãos, medo da emoção que os leva à crise e da crise que os leva à dor que os espera ao longo do extenso caminho de volta. Entre continuar numa dor que já conhecem e se encontrar anestesiada e entregar-se a outra que desconhecem, preferem ficar como estão. A prece muito contribui para vencer estas últimas inibições e hesitações. Ela nos leva a alguns instantes de pausa no curso dos seus pensamentos habituais. Representa uma experiência da qual se desabituaram ou com a qual não se acham familiarizados. Alguns deles, quando pedimos para orar conosco, recusam-se, mas não nos impedem-nos. Outros, quando propomos que eles orem também, desculpam-se desajeitadamente, dizendo que ali não há condições. Isto é especialmente invocado pelos companheiros que foram prelados. Como se julgam alienados da doce intimidade do Cristo, por exemplo, não se sentem encorajados a falar com Ele através da prece. Desculpam-se então com a impropriedade do ambiente, a falta dos parâmetros e dos livros adequados. Não são poucos os que continuam no atormentado mundo espiritual em que vivem, a celebrar suas missas, oficiar os ritos e os sacramentos a que estiveram habituados na vida terrena. Mas, no fundo, sabem que aquilo é estranho à simplicidade e à autenticidade do Cristo e de seu Evangelho. Por isso, quando convidados a orar de verdade, sentem-se atônicos e temerosos, embora reagindo exteriormente, como se não dessem nenhuma importância a qualquer ato de contrição, ou como se somente pudessem exercê-lo com os apetrechos a que se habituaram. Não podemos esquecer-nos de que muitos dos que praticam a vida inteira, ou mesmo vida após vida, um culto formal e frio, aparatoso e vazio, no qual o coração e a fé não se envolveram. Para esses pobres companheiros desavorados, até mesmo a prece, manifestação mais pura do diálogo entre o homem e Deus, transformou-se em um mero instrumento de poder, esvaziando-se de todo o seu elevado e nobre conteúdo. Com essa prece, avilata e despovoada de emoção, pediram favores insólitos a Deus,
ou pronunciar um julgamento sobre o próximo. Não é de admirar, pois, que ao cabo de tantos desenganosos passem a não crer nela, ou continuem a entender que a prece é para isso mesmo, ou seja, para exigir favores de uma divindade servil, cega e injusta, que nos concede aquilo que não merecemos ou não concede o que julgamos merecer. A reação, pois, difere de um caso para outro, pois pode ser grupada dentro de classificações mais ou menos didáticas, como acima esboçado. Há, pois, os que comovem, os que ouvem em respeitoso silêncio, mas ainda precisam de tempo, os que a ridicularizam porque temem seus efeitos, os que se recusam a dizê-la por julgarem-se indignos ou não necessitados, e os que acham de tal maneira alienados que oram até mesmo com certa veemência, convencidos de que Deus ou o Cristo virá imediatamente em seu socorro, para livrá-los de tal situação em que se encontram diante de um doutrinador impertinente. Um deles tomou a iniciativa de pedir-me para orar. Disse-lhe que não me cabia autorizar um ato desses, por me faltar autoridade para fazê-lo. Ele ainda comentou a minha atitude, algo surpreso, e preparou-se para orar. Recolheu-se a uma postura correta, juntando as mãos em frente dos olhos fechados do médium, aguardou alguns momentos, silencioso, respeitoso, e pôs-se a orar a Jesus com muita veemência. Falava em nome da equipe humilde do Cristo e nada pedia para eles próprios, porque o Cristo sabia de suas necessidades e aspirações. Mas pedia para nós, os componentes do grupo, que estávamos muito necessitados de socorro e orientação. Sua prece era um tanto oratória e, de fato, depois nos deu uma demonstração de seus recursos de pregador, falando com entusiasmo e brilho a uma plateia invisível a nós. É possível que ele fosse sincero no seu apelo, porque o fanatismo é às vezes de intensa e desastrosa sinceridade. Mas no seu caso, continuei com a impressão de que aquele era apenas mais um dos inúmeros mecanismos usados para a fuga. Na profunda intimidade do seu ser, ele deveria realmente acreditar que era um excelente trabalhador do Cristo, a quem orava com todo o fervor. Enquanto isso, estava ao abrigo de suas próprias contradições íntimas, de suas responsabilidades maiores, e continuava a negacear diante da difícil decisão de abandonar o poder e a glória, descer do pedestal de grande mestre ou líder para voltar a ferir os pés descalços pelos caminhos espinhosos da recuperação, de coração sangrando, espicaçado pelo remorso, sendo, pois, a fé a garantia do que se esperava e a prova das realidades invisíveis. A prece é o convite para que a esperança se realize em nós ou diante de nós. A prece é o instrumento do amor grande e puro de que nos falou o Cristo. É por ela que a caridade nos faz agentes da divindade. É por ela que conseguimos alcançar o nosso espírito, aprisionado ainda no erro, as culminâncias da esperança. Paulo apresentou juntos a fé, a esperança e o amor. A prece nos liga porque, apoiada na fé, contempla a esperança e ajuda-nos na doação do amor.